Bom dia, meu bem. Muito bem, vamos lá. Vamos lá. Ok, tá bom. Bom dia, muito bem. Então, hoje bem, eu fiquei de trabalhar o tema sábado, mas de fato, sábado não me foi possível trazer este tema sobre o qual nós vamos tratar hoje, né? De fato, sábado nós tivemos um dia muito bom de formações, né? E não seria possível fazer esta live por ocasião dessas formações. Atrasaria tudo, cronograma lá, enfim. Então, achei melhor não fazê-lo. E aí passei para hoje, tá certo? Então, como de costume, né? Seguimos com as nossas lives a respeito da teologia do corpo, tá certo? Com a sequência normal de aulas. Como vocês devem se lembrar, eu espero, do fundo do meu coração, né? Hoje, então, nós entramos no capítulo 2 do livro do Gênesis, né? Tentando de entender a segunda narrativa da criação, né? Bom dia, Kelly. Tudo bem? Seja bem-vinda. Tentando de entender a segunda narrativa da criação, né? Vejam. A estrutura do texto... Bom dia. A estrutura do texto ela é completamente diversa da estrutura do primeiro capítulo do livro do Gênesis, não é isso? Quando a gente pega o capítulo 2, a gente vê... tem alguma coisa esquisita aqui, né? Assim, parece que os textos, eles, de fato, como que dizem uma coisa, dali a pouco eles retomam de uma maneira, assim, completamente diferente, né? É engraçado isso. Não existe uma espécie de linha contínua entre aquilo que é feito em 6 dias no primeiro capítulo, o 7º no início do segundo, né? Quando é dito que Deus descansa, e toda aquela narrativa da criação do homem a partir do barro, não é isso? Mas é bonito simbolicamente o modo como o capítulo 2 constrói a narrativa da criação do homem. Percebam, eu quero que você se lembre neste momento daquilo que nós falamos há algumas aulas atrás a respeito do capítulo 1, quando nós íamos começar a falar dele, né? Umas 3 ou 4 aulas atrás. Que diz o seguinte, olha, o texto bíblico aqui, neste momento, não tem uma intenção absolutamente literal. A intenção é necessariamente simbólica, tá certo? É um poema que aponta para alguma coisa, para uma realidade bastante específica, que apontando para esta realidade bastante específica tem a intenção de nos dizer alguma coisa de muito profundo, tá certo? Quando nós olhamos para o capítulo 2, nós vemos a mesma coisa. O capítulo 1, estrutura hierárquica da realidade, com o ser humano no topo, imagem e semelhança de Deus, tá certo? Feito por amor, para o amor e assim por diante. Capítulo 2, tá certo? Nós temos uma outra forma de olhar para a criação do homem. Não é, de maneira nenhuma, uma realidade construída a título de formulação hierárquica, né? Assim, da realidade, uma estrutura da realidade. Não. Por quê? É interessante como Deus cria, né? Deus começa a sua criação, e aí é dito que a terra estava vazia e informe, né? E é interessante porque, muito forte a diferença, né? Porque, veja, é dito que não tinha nenhuma vegetação, não tinha nenhum animal, nada disso, porque não havia quem cuidasse, tá certo? Ou quem cultivasse a terra. É forte isso, né? Ou seja, a terra ela é criada no capítulo 2 para o homem, ou seja, o homem vem primeiro e depois todas as coisas são lhe dadas, né? Todas as coisas lhe são dadas, são colocadas nas mãos dele para que ele cuide, né? Para que ele faça crescer, faça frutificar, para que ele faça de fato a coisa, né? Render e assim por diante, né? Mas tudo é dado nas mãos do homem, tudo bem? Mas como isso acontece?
Vejam, logo nos primeiros versículos, Deus começa a modelar o homem do barro da terra. E essa modelação do homem do barro da terra é interessantíssima. Na verdade, é muito, muito forte, assim. Porque nós temos uma imagem de algo que é evidentemente vinculado à terra, no sentido material da coisa, né? E que está indissociado dela, né? Lembra quando eu falei no primeiro capítulo? Que o homem, ele como que está entre dois mundos, né? Ele está entre o mundo espiritual e o material, mas ele está alicerçado na terra, mas ele também não pertence a ela, né? Porque ele tem um corpo e assim por diante. O modo como o autor do segundo capítulo encontrou para fazer com que nós entendêssemos que o homem, de alguma forma, está aqui na terra, relacionado a ela, de alguma forma pertence a ela, mas ao mesmo tempo é mais, foi na imagem do barro. O corpo sendo modelado do barro é uma forma do autor dizer, olha, o homem de algum modo está aqui, vinculado à matéria, tá certo? Possui um corpo fortemente material, vem da imagem do barro, tá certo? E que deve crescer e se desenvolver aqui, tá certo? Possui uma espécie de ligação com a terra, né? Com isso aqui, com o mundo material, tá certo? Porque parte dele, veja, ele não só está no mundo material, senão que ele participa do mundo material, assim, né? Meio que é vivo nele, tá? Por isso a imagem do barro, né? De onde ele é modelado. Mas é mais do que isso. Então ele está na matéria, ele é vinculado à matéria, ele se desenvolve na matéria, deve realizar-se na matéria, porque advém do barro. Mas ele é muito mais do que isso. O homem, ele recebe o sopro da vida. Deus concede ao homem um sopro da vida. Deus, né, olha no rosto do homem depois de tê-lo modelado e sopra com o hálito da vida, né? Veja, o homem, ele recebe, por assim dizer, de Deus o Espírito, tudo bem? E é nesse momento em que nós temos aquilo que é dito logo no primeiro capítulo do Gênesis, né? Ali no versículo 27. O homem é a imagem e semelhança de Deus. O modo do segundo capítulo do Gênesis dizer que o homem é a imagem e semelhança de Deus é pelo sopro da vida. No momento em que o homem recebe o sopro da vida, no momento em que o homem recebe de fato o hálito divino, é o momento em que ele se torna um ser vivente. Ele não é só o barro, ele não é só uma matéria jogada aí, né, no mundo. Ele não é só, de fato, algo que possui matéria, que está aí, de fato, na realidade, pode ser visto, tocado, cheirado, né? E está aí, né? Tá aí, é um dado da realidade. Mas ele possui vida. E uma vida única, tá certo? Uma vida que possui notas, possui características que são muito próprias, que é, de fato, a imagem divina, a imagem de Deus. Tudo bem? Isso está expresso pelo sopro da vida que o homem recebe, né? E logo em seguida, depois de tudo isso, todas as coisas são dadas ao homem, né? Você lembra? Deus cria para o homem ali todo o jardim, né? Todas as plantas e árvores frutíferas, assim por diante. E ele cria duas árvores especificamente. No centro do jardim que ele dá ao homem, ele cria a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? E aí ele diz para o homem, né? De todas as árvores frutíferas podereis comer, dela podereis, né? De fato, tomar para si, fazendo que bem entender. Mas daquela árvore que está no centro do jardim, aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não tomareis, dela não comereis, porque no dia em que comerdes, havereis de morrer. Deus estabelece um mandamento para o homem no paraíso. Percebe? Quando ele dá um mandamento para o homem, algo que o homem deve obedecer, e obedecendo, Deus concede ao homem que é obediente alguma coisa, algum benefício, que é de fato a vida no paraíso, existe uma realidade bastante específica, que é a seguinte: Deus estabelece com o homem uma aliança. E essa aliança estabelecida entre Deus e o homem é uma aliança de comunhão perfeita entre eles. Deus está todos os dias junto do homem. Eles caminham juntos. Eles estão juntos cotidianamente, né? Eles, de fato, partilham de uma experiência profunda de amor. O homem e Deus, tá certo? O homem e Deus. Tudo bem, filha? Tudo bem. Muito bem.
partilham de uma intimidade muito pessoal, né? Muito particular. Nós poderíamos levar essa característica para uma visão mística da coisa, né? Mas eu não quero fazer isso, ao menos não agora. Talvez eu volte nisso quando falar do homem escatológico, para colocar a necessidade da vida mística, assim, né? Da vida de oração, da ascética e tal. Quando falarmos do homem histórico, mas, enfim, estamos no homem originário, né? Isso era meio que natural. O homem, de fato, partilhava da intimidade de Deus de uma maneira muito, assim, normal, natural, sem muitos impedimentos. Não havia o que o tornasse, de fato, vamos dizer, aquém a pessoa divina. Ele estava plenamente em comunhão com Deus. E houve um mandamento. E aí você pode pensar, puxa vida, logo de cara, no momento imediato em que Deus cria o homem, ele já entrega um mandamento, já dá algo para o homem, né, dizendo para o homem o que ele não deve fazer. Meu Deus do céu, tá aí, né? Parabéns, muito bem. Baita liberdade tinha o homem, né? Se vocês pararem para notar, assim, um pouquinho, talvez não só um pouquinho, um poucão, eu vou dar um princípio para vocês aqui que vai ser bastante útil, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal faz crescer no coração do homem algo que retira a comunhão com Deus do coração do homem, tá certo? O homem, a partir do momento em que ele come do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele se volta contra Deus. No sentido de, não que ele quer lutar contra Deus, né? E assim por diante, mas ele vira as costas para Deus. Lembrem, a narrativa ela é simbólica. Então a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela não precisa necessariamente ser uma árvore em si. Mas veja, a árvore do fruto e específico aponta para um significado muito maior. Vou estabelecer aqui um princípio de leitura e interpretação das Sagradas Escrituras que é muito importante, tá? Que eu acho que eu já disse, mas que eu não disse, estou dizendo agora. Que é Santo Tomás quem disse. Ele diz o seguinte, olha, Deus ele fala através de palavras e através de coisas, tá certo? Veja bem, para que a gente compreenda bem o que ele está dizendo é o seguinte, olha, Deus, no momento em que ele diz, no momento em que ele fala alguma coisa, é evidente que são palavras que saem, né? Palavras são ditas, então ele diz algumas palavras. Essas palavras remetem a determinadas realidades. Vejam bem. Enquanto palavra de Deus, entendam, as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus por excelência, né? Deus que fala ali, né? Então, no momento em que nós lemos as Sagradas Escrituras, nós estamos diante da palavra de Deus. Deus está dizendo certas coisas. Ali, no momento em que nós estamos em contato com a palavra de Deus, no momento em que nós estamos em contato com aquele texto que nós estamos lendo, eles nos apontam para alguma coisa, para alguma realidade bastante específica, né? O homem e a mulher criados no princípio, tudo que foi dado a eles, a árvore e assim por diante, né? Muito bem. Nós somos apontados para uma realidade. Esta realidade, né, está sendo descrita pela palavra de Deus, pelas palavras de Deus. Agora, além disso, Deus fala também através das coisas. Que coisas? Estas mesmas coisas que são apontadas pelas palavras, apontam elas também para uma outra realidade. Possuem elas também um significado. Conseguiram me entender, sim ou não? Ou seja, quando Deus fala, as suas palavras dizem algo. E este algo que foi dito pelas palavras também podem ser interpretados tendo um sentido, um significado. Tudo bem? E é isso que nós estamos tentando encontrar aqui. Não o para que as palavras apontam, mas o para que as coisas ditas pelas palavras estão apontando. Tudo bem, filha? Uhum. Tudo bem? Engasgou? É? Ok. Então veja. Olha só. Do momento em que nós olhamos então para a árvore, nós precisamos olhar para ela como um símbolo de alguma coisa. Tá certo? E como sendo a árvore do... Oi, filha? Mamei, papai. Ah, mamou, tá bom. Como sendo a árvore do conhecimento do bem e do mal, há uma realidade bastante específica a qual ela pode se referir. E qual é esta realidade? A realidade do orgulho.
não só do conhecer o bem e o mal. Aqui o conhecimento do bem e do mal, ele não tem uma conotação pura e simplesmente intelectual, no sentido do estudo da moralidade humana. É muito mais do que isso. Está no campo da determinação do bem e do mal. No momento em que o homem conhece o bem e o mal, aqui no sentido bíblico, né, no sentido desta passagem em específico, ele não pura e simplesmente o conhece, senão que ele passa a olhar para si como sendo ele o determinador do bem e do mal. Ou seja, aquele que estrutura a realidade e dá à realidade o nome da realidade, aquilo que a realidade é, aquilo que as coisas são ou deixam de ser, né? Então, essa é uma primeira característica importantíssima a respeito do homem no segundo capítulo da criação, certo? A árvore do conhecimento do bem e do mal, colocada no centro do jardim, que não deve ser comido pelo homem, que é, de fato, uma aliança estabelecida entre Deus e o homem, né? Veja, a aliança, ela tem por sinal a árvore como uma negativa. Deus e o homem estabelecem uma aliança, ou seja, há um vínculo, uma união muito profunda, muito íntima entre Deus e o homem, tá certo? Que é selada no coração do homem pela negativa, pela proibição. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Que quer dizer o que no final das contas? Ora, a aliança estabelecida entre Deus e o homem haverá de correr, tá certo? Muito bem, perfeitamente bem, à medida em que o homem não deixar de maneira nenhuma crescer em seu coração o orgulho. Entendeu ou não? Exato. Ou seja, à medida em que o homem verdadeiramente amar a Deus sobre todas as coisas e estiver vivendo de maneira plena a aliança com Ele, não tomando fruto, ou seja, não se permitindo de maneira nenhuma colocar-se acima do próprio Deus, tudo correrá muito bem. Ok? Ou seja, o primeiro princípio a ser retirado da segunda narrativa da criação é a centralidade da vida espiritual do homem. Tudo bem? O homem precisa viver uma vida espiritual autêntica, estar em plena e perfeita comunhão com Deus, não tirar de maneira nenhuma os seus olhos de Deus, não querer ser Ele que determinar a realidade, ser, por assim dizer, a palavra criadora, o olhar criador, né? Determinador do bem e do mal de todas as coisas, mas se submeter necessariamente a Deus e estar em plena e perfeita comunhão com Ele. Este é o primeiro princípio, tá certo? Do segundo capítulo da criação. Depois vem a criação dos animais, a criação da mulher e o exultar do homem, assim por diante, mas nós veremos isso amanhã e nos próximos dias, tá bem? Por hoje vale dizer que a primeira coisa mais relevante, mais importante de fato aqui do segundo capítulo da criação é a vida espiritual, tá certo? O homem como tendo que necessariamente manter-se em aliança com Deus, sem quebrá-la pelo orgulho. Tudo bem? Então, muito bem, minha gente. Nós nos vemos amanhã para mais uma live sobre a teologia do corpo. Continuaremos a tentar de aprofundar isso aqui, tá certo? Amanhã falamos sobre o aspecto relacional, tudo bem? Que é, evidentemente, um aspecto mais específico. De fato, esse primeiro princípio estabelecido hoje, ele funciona necessariamente como uma necessidade que sustenta a relação do homem com a mulher, a vida matrimonial, né? Mas, por isso que isso precisava vir primeiro, precisa estar muito claro, mas amanhã a gente fala do aspecto mais próprio aqui, né? Da realidade do sacramento do matrimônio, tá bom? Então, muito bem, nos vemos amanhã, fiquem com Deus, um abraço para todo mundo, Deus abençoe e até lá. Tchau, gente, até mais.